Estimados amigos, o nosso tema de hoje tem por título Desequilíbrios Reais. E eu imagino que vocês intimamente já estão a perguntar: então haverá desequilíbrios que são imaginários? E a resposta é: muitas vezes sim. Desequilíbrio é tudo aquilo que nos perturba, é tudo aquilo que nos abala, que nos tira do nosso processo positivo de renovação para a vida. É impossível viver na Terra sem atravessarmos dias, períodos e, infelizmente para muitos, longos anos de desequilíbrio, em que aparentemente não somos os mesmos e qualquer coisa que surge à nossa volta nos afeta profundamente. É por isso que André Luiz Espírito, através de Chico Xavier, dizia que a mudança de comportamento para pior é sinal vermelho. Ele dizia isso porque às vezes pequenas coisas, milenadas, como nos diz o Evangelho, acabam por nos abalar. É ou não é verdade? Por nos abalar inclusivamente na nossa fé, nas nossas convicções, nas decisões que precisamos de tomar para mudar as nossas vidas, nas horas de maior aflição e necessidade. Em geral, como sabem, o equilíbrio interfere na nossa saúde física, no nosso psiquismo, nas nossas relações, em tudo. E André Luiz falou muito sobre todos estes pontos, sobre todos estes aspectos em toda a sua obra, principalmente na coleção A Vida no Mundo Espiritual, que é composta por 13 livros, onde o primeiro é O Nosso Lar e o último, o 13º, é E a Vida Continua. Nestes livros, que são um manancial de sabedoria e de aprendizado, nós vemos casos de pessoas que mudaram as suas vidas através do conhecimento e dos seus desequilíbrios. Mudaram uns para melhor e outros para não para tão bom. E para terem uma ideia daquilo que André Luiz nos relata, existem inclusivamente hipnoses mentais, em que há entidades sofredoras que têm acesso à nossa mente e ao nosso coração. E porquê? Porque o adversário de ontem nos conhece muito bem. Ele conhece-nos intimamente e tenta criar obstáculos à nossa compreensão. Tenta fazer que vejamos as coisas e inclusivamente as pessoas de uma forma diferente, sempre prejudicial para nós. Estamos a falar, obviamente, dos nossos inimigos do passado. Emmanuel Espírito contou que um grande ditador europeu tinha no plano espiritual uma mãe de outras vidas que o amava profundamente. Ela era muito evoluída no mundo espiritual. E quando o filho morreu, ela pediu às altas esferas que, apesar de tudo, ele fosse socorrido na hora do seu velório. E ali estava o seu corpo exposto a ser homenageado por dirigentes do mundo inteiro, a televisão a filmar tudo aquilo e, claro, os protetores espirituais daquele país, daquele governo, também estavam ali na tentativa de socorrer aquela alma. Mas Emmanuel contou que quando o grupo de auxílio espiritual chegou, ficaram
horrorizados e não foi possível socorrê-lo, apesar do merecimento que a sua mãe tinha e que possuía no plano espiritual, porque espíritos pavorosos estavam à porta do palácio para retirá-lo à força daquele seu corpo inerte, e ele foi retirado e levado por aquela chuva de almas ou espíritos altamente sofredoras. Vejam ao ponto que nós chegamos, que por vezes não é falta de caridade. A espiritualidade quer ajudar-nos, mas há situações que impedem tais ajudas. E a espiritualidade, como eu estava a dizer, a espiritualidade superior não pôde fazer nada naquele momento. Porque aquele desequilíbrio que ele tinha começado não ali, com a sua morte, mas sim desde que ele assumiu o poder 40 anos antes. Tempo esse que ele se manteve sempre na situação dolorosa que naturalmente encontrou na matéria. Quem já viveu um vício relativo a drogas, por exemplo, sabe que a pessoa sai do seu estado normal. E ao sair do seu estado normal, ela entra numa espécie de delírio e que ela vê ou afirma ver e ouvir algo de especial, algo brilhante. Dizem até que veem luzes, que veem energias muito boas. Tudo isso é um estado em que eles se apresentam. Mas é esse o momento exato em que as almas que sofrem se utilizam da pessoa que utiliza essas drogas. As entidades, as almas sofrem, utilizam a pessoa para os seus vícios também. Ou seja, explicando melhor, aquele é o momento em que eles conseguem dominar o viciado. Eu conheço pessoas que já me contaram, e inclusivamente, como eu estava a dizer, afirmam que através das drogas viram coisas muito lindas, que viram bolas, energias magníficas, que ficam muito alegres, tudo isso. Acredito que isso que é aquilo que eles dizem. Só que a maioria deles termina a vida completamente vampirizadas, vendo monstros e animais terríveis. Claro que não são animais verdadeiros, obviamente. São entidades sofredoras que assumem essa forma e a nossa mente fica presa, digamos assim, dessas emoções que muitas vezes vêm das nossas vidas anteriores, e para recuperarmos desses desequilíbrios, se não providenciarmos a vida nesta existência, a cura durante o tempo que estamos na Terra, ficaremos longo tempo na verdadeira distância, que é no plano espiritual, fora da matéria, para nos recompormos e de alguma forma poder recomeçar. Ninguém está abandonado e a ajuda sempre existe. Uns demorarão mais, outros demorarão menos. Os espíritos amigos nunca nos falam de céu ou de inferno. Eles dizem que o nosso coração é a morada das nossas emoções. Gostei desta expressão. Não é? Mas é verdade. É por isso que o coração é o símbolo dos sentimentos. E é também por isso que é ali que está escondido o nosso passado espiritual. Quando nós temos
algo que ficamos empolgados, o coração treme, não é? Nós abana. Até dizemos, epá, parece que apanhei algo forte no coração. Portanto, nós precisamos, em relação a tudo isto, nós precisamos de estar sempre preparados, porque nunca sabemos o nosso dia de amanhã. Demos graças a Deus por não saber como será o nosso amanhã, porque talvez ele não seja tão feliz como o dia de hoje, por exemplo. Então, sejamos gratos por não sabermos estas coisas. Então é melhor realmente não saber e simplesmente enfrentar e seguir em frente. Mais nada. Nos dias difíceis que nós atravessamos agora, algumas pessoas já perguntaram se esta fase, se esta época não será a noite do que falam os evangelhos há longos anos atrás, que nos vem advertindo em todas as épocas. Se não será a noite moral de tudo isto, dos nossos atos que nós temos cometido. Podemos dizer que os tempos são chegados, não é? E finalmente chegou agora esta situação e outras virão noutras alturas. Não tínhamos medo. Mas é por isso, também, por esta fase que nós atravessamos, que nunca se viu um índice tão alto de resistência, de suicídio, de doenças graves, antigas enfermidades aparentemente veladas pela sociedade e que agora, para surpresa, inclusivamente dos próprios médicos e dos cientistas, retornam, porque, em verdade, nós ainda somos o nosso passado. E como somos ainda o nosso passado, mergulhados na carne, se não começarmos desde já a vencermos a nós mesmos, os desequilíbrios tornar-se-ão reais, palpáveis e naturalmente desesperantes. Então que tenhamos este cuidado de cuidarmos de nós. Eu sei que aqui na nossa plateia haverão com certeza várias pessoas que não são espíritas. E os amigos espirituais não têm outra intenção a não ser a de nos reunir aqui para ajudar, mesmo que não sejamos espíritas, sejamos quem formos. Eles ajudam-nos e juntam-nos, como eu disse, reúnem-nos aqui nesta casa que nos abriga há 23 anos, nos nossos encontros às terças-feiras, a esta hora, portanto às 20 horas, o que é muito importante para alimentar o nosso coração de coisas boas. Então todos são convidados a frequentar a Casa Espírita. E o nosso coração precisa de continuar a bater de forma mais energética possível. É importantíssimo que façamos isto. Amedrontarmos-nos nas horas difíceis, nada resolve. Absolutamente nada. Porque só nos vai atrapalhar a caminhada. Tomemos como exemplo não aqueles que estão caídos, desalentados, que merecem a nossa união e a nossa solidariedade, mas aqueles que, ao contrário, não desistem e que constroem um novo caminho. Sigamos estes exemplos. Um grande orador espírita, Raul Teixeira, que hoje está afastado da oratória por dificuldades de saúde, há 11 anos atrás, numa excelente palestra, ele disse: o espiritismo não é para qualquer um, é para quem a aguentar. E é pura verdade. É para quem a aguentar, porque ele existe. E hoje, se vocês repararem, nós temos tanta preocupação com
o que vamos comer. Hoje em dia já nos preocupamos mais com isso do que fazíamos antigamente. Com o que vamos beber, com o que vamos evitar, mas não temos a mesma preocupação com aquilo que está a alimentar a nossa alma, com aquilo que paulatinamente nos observa, que são realmente os nossos irmãos da vida espiritual. É óbvio, penso eu, que para todos nós, acho que vocês estão de acordo comigo, que o nosso objetivo deve ser sempre vislumbrar a luz. Estamos de acordo? Mas as coisas negativas também nos chamam. E às vezes nós estamos tão atraídos por elas que não conseguimos nem falar de outra coisa. Por isso André Luiz também dizia: o mal não merece de nós nem comentário. Vamos nos preocupar com as coisas boas, o mal. E às vezes, vocês já repararam que nós gostamos tanto de falar do mal, de comentar o mal, de citar desequilíbrios que afetam, por vezes, não só uma pessoa ou uma família, mas toda uma sociedade. Nós vemos esses comentários a toda a hora, sobre todos os aspectos. É claro que nós não podemos viver e ignorar o que se passa à nossa volta. Não há como. Mas podemos escolher a nossa atitude mental e como nos vamos relacionar com os outros. Isso é escolha nossa. Nós somos livres. Portanto, está em nós fazermos essas escolhas. Para quê? Para o nosso melhor equilíbrio. Médicos pediatras relatam que, na atualidade, grande número de crianças de 5, 6 e 8 anos chegam aos consultórios completamente desequilibradas. E os pais completamente apavorados porque aquele filho a quem eles não impõem limites, aparentemente é que está a mandar em casa. Isso acontece. É de todos os tempos, mas hoje está bastante notório. Às mães e pais, vale lembrar que o vosso filho, ou a vossa filha, ou os nossos filhos e as nossas filhas, podem ser espíritos muito superiores a nós. E estou a falar em intelectualidade e em conhecimento. Mas se constatarem que o vosso filho está em desequilíbrio, é dever dos pais assumir a função de quem manda, por enquanto, quem manda ali. Com a certeza que ao filho lhe cabe obedecer. É que se não obedecemos, a coisa fica mesmo muito complicada. E alguns de nós já temos mais idade e lembramos com certeza disso, dos nossos tempos de jovens. Por vezes nós não obedecíamos e as coisas complicavam-se. Era ou não era verdade? Nós não queríamos ouvir, mas depois a complicação vinha. E continua a ser assim. Conta-se que uma mulher casada se apaixonou por um homem mais jovem numa época em que isso era um escândalo absoluto. E ela procurou a sua mãe e disse-lhe: mãe, eu vou deixar todos os meus compromissos, porque eu apaixonei-me por um homem mais novo. E a mãe, claro, mais velha do que ela, vinda de uma outra realidade, disse-lhe: filha, mas a vida não é só paixão. A vida é dever. Mesmo assim, claro que ela fez a opção de seguir aquele jovem, aquele homem que ela amava. Mais tarde surgiu um crime em que o marido dela perdeu a vida. E o jovem,
a partir do suicídio do marido, do homicídio, perdão, o jovem passou a ser o marido dela. Normal, até aqui tudo normal. Anos mais tarde, ele apaixonou-se por outra e foi embora. Comum também, não é? E ela, não é? E ela, no fim da sua vida, amargurada, contava a história aos seus filhos e aos seus netos e dizia: qualquer homem podia me ter traído, menos eu, porque eu deixei absolutamente tudo para segui-lo. Às vezes nós dizemos: eu agora estou tão apaixonada por fulano que até parece que fiquei desequilibrada. Ando a ficar doida. Nós já ouvimos isto, faz parte. Cuidado com isso. Porque fulano não pode, o tal fulano por quem nós nos apaixonamos, não pode ser tudo isso a ponto de ficarmos sem ar, sem comer e sem beber água, por exemplo. É preciso ter esta consciência, porque nós, normalmente, a tendência é para o desequilíbrio, para caminhar e ir na onda. E hoje em dia, as coisas estão complicadíssimas neste aspecto, a nível de conhecimentos e de relacionamentos. Eu conheço pessoas da minha idade, e não só, tanto do sexo feminino como do sexo masculino, que frequentam determinados locais de encontro na internet, através dos computadores, dos telemóveis, etc. Algumas delas já me disseram que querem encontrar alguém, que estão apaixonadas por A ou B da internet. A ou B da internet. Mas que também elas não sabem porquê as coisas não dão certo. É difícil. Mas o que os espíritos amigos nos dizem a este respeito é que provavelmente os nossos irmãos procuram o que querem no lugar errado. E deve ser verdade, porque a seriedade do nosso coração muitas vezes encontra obstáculos na falta de seriedade do outro. Nós sabemos que por vezes as coisas são difíceis quando nós estamos na presença uns dos outros. Então, de alguém que eu não conheço, de alguém que eu apenas conheço daquele aparelho, é difícil, com certeza. Eu acredito que seja difícil, não é? Por isso, nós devemos nos conhecer profundamente, saber quais são os nossos sonhos, as nossas verdadeiras intenções, para que isso se transforme em realidade. Porque de caso contrário, será uma falha. Há exceções. Já me disseram assim, mas há exceções. Mas será 1 em 1000? Não sabemos, não é? Não, isto não é um aspecto de crítica, isto é apenas uma constatação de quanto nós temos necessidade de procurarmos este equilíbrio. E sobre isso realmente André Luiz também dizia, sobre o conhecimento. Você, palavras de André Luiz, prepara o caminho para quaisquer ocorrências pensando em torno delas. O que significa dizer que aquilo que mentalizarmos virá. Tenhamos isso em atenção. Por isso é saudável que todos os dias tenhamos a humildade de pedirmos, e há bocadinho o Pedro falava, né, em termos da prece, de pedirmos às forças do bem que nos apontem caminhos que às vezes nós não estamos a ver, que não estamos a vislumbrar bem aquela situação, mas que sem dúvida estão à nossa frente para serem palmilhados com seriedade.
Naquela mesma palestra que eu falei de Raul Teixeira, no início, ele conta que tinha um amigo que lhe dizia assim: ai, Raul, eu gosto muito do espiritismo, mas sabe porque é que eu não vou à doutrina espírita? É porque eu sinto falta de orar na frente de uma imagem de Nossa Senhora, de um São Sebastião, de um São Jorge. E o Raul dizia-lhe: vai, meu filho, vai para a sua religião, mas vá de todo o coração. E em relação a isto, há um respeito tão grande do mundo espiritual com relação à nossa crença, ou às nossas crenças, ou às nossas descrenças, que do outro lado da vida há locais onde há nichos iluminados. Vejam que interessante. As imagens existem porque há quem só consiga orar à frente de uma imagem. Apenas e só por isso. É um processo que a pessoa ainda não ultrapassou. E a espiritualidade superior, como eu disse, tem o maior respeito por isto. Não é porque seja certo ou porque seja errado. É porque aquele irmão, se não tiver na sua frente aquela imagem, ele nem vai conseguir sintonizar para fazer uma simples oração que seja. Então, e isso é normal que existam. Assim como também há pessoas extraordinárias que afirmaram não acreditar em Deus, mas Deus acreditava tanto nelas que elas eram equilibradas, felizes e faziam os outros felizes. É muito importante pensarmos em tudo isto. Porquê? Porque o que nasce do nosso coração é o que nos comanda. E nós não podemos negar isso de forma nenhuma. Porque cada vez que nós negamos o que precisa de ser transformado, o que nos dá, o que nos está a prejudicar, as coisas avançam por um lado que muitas vezes é, ou por outra, não é o do nosso destino, nem aquilo que nós queremos realmente alcançar. Por isso, meus amigos, desequilíbrio, na verdade, é quando nós estamos em caminhos que o nosso coração rejeita, mas apesar do nosso coração rejeitar tudo isso, nós insistimos porque é moda, porque todo o mundo faz, porque o que é que vão pensar os meus amigos sobre isso? É por isso que nós, muitas vezes, e não agir desta ou daquela forma, esses são os desequilíbrios que parecem muitas vezes imperceptíveis, fáceis de serem superados, mas que são de grande prejuízo para nós, para as nossas almas. Não tenhamos ilusões que a inteligência é subtil. E nos dias de hoje, não se admirem, mas são palavras da espiritualidade. Por incrível que pareça, muitas vezes manter o equilíbrio é não ter um telemóvel, não ter um computador e não ter um Facebook. Eu sei que vocês estão-se a rir porque hoje ninguém consegue imaginar-se dessa forma. Mas hoje em dia poderá chegar realmente a esse ponto. Por isso os espíritos sempre nos lembram que precisamos de ser o que quisermos, onde quisermos, mas sendo sempre o melhor que pudermos ser. Nós podemos ser tudo. É como nós sempre aqui dizemos, vocês ouvem dizer muitas vezes, temos livre escolha, temos livre arbítrio. Nós podemos ser tudo. Mas tenhamos atenção ao que nos poderá equilibrar ou desequilibrar. Às vezes nós ouvimos dizer, fulano morreu, fulano morreu, morreu daquela maneira porque era karma. Agora ouve-se muito dizer isso.
Pois é. Mas os espíritos também nos têm dito que atualmente milhares de pessoas arriscam como não devem, onde não devem e com quem não devem. Por isso nós vemos, por vezes, situações de violência graves e outras tantas situações. E por aqui nós podemos verificar que o chamado karma não é estanque. Podemos torná-lo mais suave ou mais pesado conforme as nossas formas de agir. Tudo é alterável, apenas depende de nós. Mas a verdade é que nós não somos perfeitos. Ainda somos crianças espirituais, como o Pedro dizia há pouco. Mas às vezes nós deixamos andar. E parece que ficamos como que esquecidos do que é correto, do que é digno. E pensamos, deixa andar, eu vou aproveitar e seja o que for. O problema será o depois. Porque nem todos nós vamos morrer deitados numa cama. Não sabemos como será a nossa hora de partir, mas sabemos que vamos chegar ao outro lado da vida um dia. Algum aqui dos encarnados acha que não? Nós voltaremos à verdadeira existência e com certeza nos irão perguntar quanto ou qual a quantidade, se é que se pode quantificar, de equilíbrio nós conseguimos colocar nos nossos corações e espalhar na direção do nosso próximo. É aí que está o nosso futuro, daquilo que ocorre. E esta é a grande realidade. É por isso que Emmanuel, o Espírito, no livro Fonte Viva, através de Chico Xavier, nos diz: quando chegar à tua hora, não olhes para trás, para os lados. Não olhes para trás nem para os lados, pois estarás só tu e a tua consciência. Então cabe a cada um de nós escolhermos as nossas atuações. Desânimo e tristeza são os ladrões das nossas melhores energias. E todos os dias alguma coisa ou alguém nos convida a paralisar. É ou não é verdade? Nós até às vezes dizemos assim, eu até estava tão bem, mas... E lá vem algo. E quando aparecem estas situações, nós ficamos indecisos. E ficamos, eu não vou por ali. Mas eu também não vou por aqui. Pois, quando nós estamos nesta situação, podem ter a certeza que somos realmente utilizados, entre aspas, e que quando quem não quer o nosso bem, incentiva as nossas fantasias para que fujamos da realidade. Apenas isso. E é muito subtil que estas coisas acontecem. E depois vem alguém que diz assim, eu já tentei tudo e comigo nada dá certo. Eu até já fui ao centro espírita, mas aquilo ali não é muito bom, aquilo ali é muito fraquinho. Eu vou procurar um outro lugar porque eu preciso de algo mais. Não é? Quem fala assim, meus amigos, ainda não encontrou a pessoa que o pode ajudar. Porque é ela própria que se pode ajudar. Com esclarecimento e auxílio dos outros, é verdade. Mas ainda não se encontrou. E outros também vão dizer assim, dizem que o espiritismo é bom, que pode ajudar, mas eu não vou ao centro espírita porque conheço lá fulano, beltrano, que são espíritas e que não são exemplos. Os espíritas não são exemplos.
Nós somos alunos e somos almas a caminho do nosso aperfeiçoamento. Mas para esta resposta, e porque eu concordo plenamente com ela, eu vou citar o que uma senhora espírita, que tem o nome de Maíse Braga, nos diz sobre isto. Ela diz assim: não há doutrina ou religião que reúna mais gente doida do que o Espiritismo. Não é verdade? É por isso que nós cá estamos. Exatamente. Muito bem. Nós todos não somos normais. Essa é a verdade. Mas consciente disso, nós vamos em busca dessa pleia de luzes, desses livros extraordinários que só através de Chico Xavier foram 421, de Divaldo Franco cerca de 300, e isto para falar dos maiores, em maior quantidade de livros psicografados, e os espíritos não vêm do espaço para estar connosco à toa. Vêm para nos dizer que nós já fomos homens ou mulheres, não importa, aqui falamos da humanidade, e que amanhã seremos de novo. Que enquanto aqui estamos, é nosso dever corrigir tudo o que for possível para chegarmos à verdadeira vida com maior tranquilidade. Conheço pessoas que dizem assim: eu o que tinha de fazer nesta vida já fiz, eu depois, se não for nesta, faço na outra. Terão sofrimentos acrescidos, mas a verdade é que também podem escolher. E também que se tornarmos a vida dos outros felizes, também ninguém nem nada poderá tirar o equilíbrio a quem aprendeu a ser digno, reto e nobre. É este tal fenómeno. E ela diz mais ainda. Ela diz que no dia em que os médicos orarem antes de atenderem um paciente, no dia em que alguém que trabalha na área da educação, da saúde, olhar para a frente, ver as pessoas que pode ajudar e perceber que a tarefa que lhes cabe, o mundo realmente começará a mudar para melhor. É isto que o Espiritismo nos ensina, para além de outras coisas. Por tudo isto, para não nos desequilibrarmos, existe o maior de todos os equilíbrios: viver para amar. Tendo em mente a grande frase de Jesus, que eu muitas vezes aqui falo dela: ajuda-te que o céu te ajudará. Porque viver sem amar é de facto um grande desequilíbrio. Então, amemos. Lembremos-nos desta frase e que enfrentemos, tenhamos a coragem de, quando estivermos mais debilitados, chamemos-lhe assim, elevemos o nosso pensamento ao alto e peçamos força para continuarmos a nossa caminhada a cada dia que passa.